Vamos conversar com ele, Rogério Condo, dermatologista. A gente vai falar sobre síndrome de Netterton. Você já ouviu falar sobre isso? Boa tarde, Rogério. É um prazer recebê-lo. Tudo bem? Tudo jóia? Prazer todo meu. E hoje a gente está aqui com a mãe do Anthony, que eu falo assim, depois que a gente é mãe, a gente não tem mais nome. É a Lilian Samaro que está aqui, mas ela é a mãe do Anthony, que é assim que a gente é visto, né, Lilian? Obrigada por vir até aqui para compartilhar sua história com a gente. Rogério, afinal de contas, o que é a síndrome de Netterton? Bom, a síndrome de Netterton é uma dermatose muito rara, tá? É tão rara que é 1 para 1 milhão de nascimentos, tá? O que caracteriza a síndrome? É uma dermatite, seria uma lesão de pele, mais atopia. Atopia quer dizer uma alergia, certo? E alterações nos cabelos. Então, essa tríade que a gente fala compõe a síndrome de Netterton, tá? Então, por isso que o paciente ele tem a pele vermelha, descama, certo? Pode ter infecções sobre essa pele, como a pele ela se regenera muito rápido, né? Também há muita perda de líquido através da pele. Através da pele? Através da pele. Então, o paciente sente a pele seca, tem coceira, que é o prurido. Ele sente coceira? Sente muita coceira. A gente fala assim, para ter o sentimento que o paciente tem, é a mesma coisa que a gente tomar um banho quente e demorado, fica em uns 15 minutos no chuveiro quente e demorado, você vai sair com a pele seca e se coçando. É o sentimento que ele tem. A sensação É a sensação que ele tem o ano todo. O paciente sente muito frio, inclusive foi até pedido para subir um pouquinho a temperatura da sala, que o paciente sente muito frio. Porque está sensível, né? A pele está sensível, exposta. Exatamente. E também, devido a outros problemas de imunidade em relação ao paciente, ele pode ter infecções recorrentes, né? Ele já foi internado várias vezes, infecções recorrentes. Então, ele pode ter otite, que é inflamação no ouvido, infecção de orofaringe, faringite, pneumonia. Ele pode ter dificuldade de ganhar peso também, certo? Às vezes, no começo, até os vizinhos, os parentes acham que a mãe não está alimentando direito, porque ele não começa a ganhar peso. Mas isso pode fazer parte da síndrome também, certo? Lilian, como é que você descobriu a síndrome de Netterton? Pega no microfone, por favor, do Anthony. Como é que foi? Que idade que ele tinha? Faz acho que 1 ano, mais ou menos, que eu descobri a síndrome. Ele está com 3 anos. Isso. Mas ele já estava desse jeito? Sim, sim. Sempre ele não assim, quer dividir o microfone com você. Empresta o seu, Rogério. Deixa aquele lá pro Anthony. É seu, Anthony. Fica com você. Mas assim, ele nasceu um bebê? Nasceu normal. Normal. Tá. Tipo uma semana mais ou menos, daí começou a surgir a escamação na pele. Né? Aí na biópsia dava várias coisas. E a gente começou a fazer o tratamento de ictiose na época. Mas aí começamos a fazer, só que o tratamento assim é bem lento, né? E eu vi que não estava melhorando. Aí foi onde eu levei ele no geneticista e aí a gente descobrimos o Netterton daí. Doutor, o que causa a síndrome de Netterton? A criança nasce com isso? Então, ele tem uma alteração genética, correto? Genética. Exatamente. A gente tem 23 pares de cromossomos. E tá lá no cromossomo esse número 5, no par lá, que dá o probleminha, dá uma alteração, uma mutação genética ali. Como a síndrome de Down, que é uma alteração no cromossomo 21? Exatamente. Tá, só que é muito mais raro, esse aqui é 1 para 1 milhão, né? 1 em 1 milhão. Exatamente. Às vezes é muito difícil chegar ao diagnóstico, certo? Tá com fome, amor? Você tá com fome? Você come bolinho? Você gosta de bolo? Não? Bolo não? Frutinha só? Meu amor, daqui a pouco a gente dá alguma coisinha pra você comer. Quer beber água? Quer água? Então vou dar água pra ele. Pode, mamãe? Ele toma no copo? Bebe. Então toma. Aí, Toma, meu gatinho. Aí, bebe. Segura aqui a aguinha. Segura? Segura! Segura com as 2 mãos. Na mão da tia é mais gostoso, né? Alimentação, doutor, como é que funciona? Tem alguma restrição? Teoricamente, o paciente ele poderia comer de tudo, certo? A não ser aquilo que estaria fazendo mal para ele, tipo assim, levasse uma piora da coceira, piora do prurido ou uma diarreia, teria que evitar. Não, senão não tem nada comprovado. Voltando à doença em si, às vezes é muito difícil fazer o diagnóstico. Isso que eu ia falar, porque como a Lilian falou, quando ele era pequeno, ele tinha algumas coisas, foi diagnosticado com isso, com aquilo, mas você não tinha certeza, né? Isso, a gente vai pelo que é mais comum, né? Que é uma dermatite atópica, né? Que é mais comum, ou uma ictiose bolhosa, né? Uma ictiose bolhosa, por isso que ele usou o ácido retinóico. Então, por isso que
Às vezes é muito difícil, às vezes vai só pelo mapeamento genético, né? Para descobrir que no cromossomo 16, no cromossomo número 5 tá o probleminha, daí você fecha o diagnóstico. Gente, que difícil. Ó, é um caso em 1 milhão. É algo que é muito importante a gente saber, a gente tem que trazer esses casos pra gente poder, de repente pode acontecer, né? Alguma pessoa tá assistindo, gente, ó, meu filho tem um problema parecido com esse. Pode ser. Quanto antes descobrir, faz alguma diferença? Sim, como é que é? Quanto antes descobrir, é mais fácil para incluir no tratamento, né? Existe cura? Não, existe tratamento. Como é um defeitinho, a gente fala defeitinho de fábrica ali no cromossomo, a gente faz um tratamento, certo? E ele está usando uma imunoglobulina agora, que é um dos propósitos a usar, que é a síndrome de Netherton, certo? Ele esteve até bem melhor, só que ele fez uma cirurgia, né? O estresse cirúrgico, o estresse infeccioso, ele pode piorar o quadro dermatológico, o quadro da pele, mesmo com tratamento, certo? Nós temos umas fotos, né, Lilian? Vamos colocar então, porque olha só que lindo, Anthony. Um menininho de 3 anos, alegre, feliz, como qualquer outra criança, que tem as suas limitações por causa da doença. Agora, eu sei que não é fácil também financeiramente, porque você tem muitos custos também. Que custos são esses, Lilian? Então, na verdade, o Anthony ele é muito alérgico, né? Então, assim, ele quase não se alimenta, né? Por isso que você falou, bolo não pode. Isso, leite? Ele tem alergia a leite, ovo, o trigo. É o Tony. Então, daí, o leite dele é muito caro. E praticamente é só o leite que ele passa. Ele falou que quer mamar, né? É o leite isso, que alimenta ele pede mais o mamar do que o papá. Né? Doutor, o que então, o caso dele ainda tem um agravante a mais ainda, que ele tem uma hipereosinofilia. O que é isso? O que é isso? Nós temos anticorpos chamados imunoglobulina. A imunoglobulina dele, tipo E, que é o IgE, é bem elevado. Ele está em torno, acima de 6.000. Isso daí agrava ainda mais em relação ao tratamento. Por isso que às vezes tem um síndrome de Netherton que não tem esse aumento de IgE, que é muito mais fácil controlar. Quando tem um aumento desse IgE, né, ele pode vir com infecções mais graves, a piora da atopia. Ele foi uma paciente asmático também, né? Teve uma alergia. Quem tem alergia pode ter alergia a nível de pulmões, na asma, na pele, da uma dermatite, a nível de nariz, da uma rinite. Então, ele teve esse agravante, né? E ele pode, através da IgE aumentada, desenvolver outro tipo de alergia. Então, no caso dele, ele teve então uma alergia e intolerância ao leite também. Agravante, né? A gente tinha combinado de segurar a Lilian aqui, o Anthony até o segundo bloco, mas a gente não vai fazer isso por questões de audiência, por questão nenhuma. Pro Anthony tá frio aqui, a gente já desligou o ar-condicionado, ele tem uma sensibilidade maior. A gente quer que ele se sinta bem, acho que é isso que importa. Nós convidamos o doutor para a gente poder conhecer um pouquinho mais dessa doença, saber um pouco mais de que forma que a gente pode ajudar, de que forma, de repente, você, mãe, você, pai, pode diagnosticar isso no seu filho. E a gente trouxe a Lilian para também falar um pouquinho dessa campanha Ajude o Anthony, porque nós temos um Instagram para ajudar você a arrecadação do leite, né? Como que a gente encontra você lá? Então, a gente fez o Insta dele, né? Todos pelo Anthony. E aí lá tem todas as informações, o dia a dia dele, tem tudo lá. A gente pode ser padrinho, madrinha do Anthony? Sim. Tá. E daí, essa questão dos dados da conta seriam para a compra do leite? Isso. Tá. Questões de tratamento, o SUS banca isso, doutor? O SUS tem essa ajuda? Quem está ajudando, acho que foi a Unimed, né? Agora veio a Unimed. Que bom, Lilian. Ó, o Anthony tá pedindo mamar. E é óbvio que a gente tinha planejado ficar muito mais tempo aqui. A gente planejou deles voltarem no próximo bloco, mas a gente não quer, né, forçar o Anthony a nada. Ele é uma criança, tem 3 anos e tem as necessidades de uma criança comum, ainda mais ainda, né? Mais afloradas ainda. Agora, ele brinca, ele faz tudo igual uma criança comum. Sim. Muito bagunceiro. Ele bagunceiro? É bem ativo. Ele tá tão quietinho aí? Não, ele é bem ativo. Sério, Anthony? Ele é. Você quer mais tudo. água? Quer mais água? Quer? Quer que a tia te dê mais água? Então eu vou te dar mais água. Vamos lá. Que bom que você bebe água. Meu filho bebe água toda hora. Ele bebe bastante. Isso é bom. É bom beber água, doutor? Sim. Quer beber? Sim ou não? Você quer ou você não quer? Então vai, abre a boca aí. Menino, você tá rindo de mim. Cadê sua boca que eu não tô vendo aí? Aê. Nossa, mas bebe com gosto. Bebe. Gente, eu acho que a gente está trazendo
falando disso, que é uma questão importante para a gente sensibilizar as pessoas, para conhecerem um pouquinho mais a doença, para a gente parar de reclamar um pouco da vida, né? E para também tentar ajudar. Se a gente pode fazer um pouco, por que não, né? Como que você se sente com tudo isso, Lilian? Hoje eu levo assim mais tranquilo, mas no começo foi muito difícil. Eu imagino. Aceitação, preconceito, bastante. Sério? Sim. Bastante. Ele estuda, vai pra escola? Não, fica em casa. E ele vai estudar, ele vai pra escola? Se Deus quiser, vai. Ótimo. Vai sim. E você sabe que você vai ter que lidar com essa questão do preconceito também na escola, não, né? então, agora eu tô mais tranquila. Aham. Mas no começo, assim, foi... Mas agora a gente já... Já não é fácil ser mãe, né? E quando a gente vê o nosso filho com certas limitações ou com alguns problemas, a gente fica, acredito que mais ainda... Tipo assim, é um desespero de mãe, né? É bem difícil. Não é fácil, não é fácil. Doutor, tem como a gente descobrir se a criança tem dentro da barriga da mãe com algum exame ou não? Não. Só depois que nasceu? Só depois que nasceu. Tanto é que ele nasceu bem. Ele nasceu com a pele praticamente normal. Algumas semanas depois que desenvolveu a doença. Mas isso é história natural mesmo. Tá. Outra coisa importante, né, que nós estamos falando aqui, é incluir ela na sociedade. Incluir a criança na sociedade. Exato. Inclusão, gente. A gente fala isso para qualquer tipo, né? Sim. É inclusão. Nós precisamos. Chega de preconceito, pelo amor de Deus. Porque essa doença não É visível, né, a dele. Né? É visível, né? sim. Tá, ele não se pega. Não é contagioso. Não é contagioso, Já fizeram exatamente. muito essa pergunta Já pra mim. fizeram? Sim. Tá. E outra coisa, o desenvolvimento dele é normal. O psicomotor dele é normal. Normal. A inteligência dele é normal. O problema dele é a pele. Mas ele é muito bonzinho. Ele é. Você é muito bonzinho. Tem alguma questão tópica para passar? Pomadas? Isso, a gente fala emolientes, né? Quando fala hidratante, é emolientes. É para evitar que se perda muita água, porque a pele seca faz coçar. E o fato de você hidratar e passar o emoliente já melhora isso. Tá. Melhora isso tudo. Ele tá com friozinho, né? Você tá com tremelique de frio, né? Você tá com tremelique de frio, né, menino? Seu lindo. Bom, vamos fazer o seguinte. A Alexa falou que pra mim, sol ele não pode nem pensar em tomar, né? Não. Porque tá com a pele tão sensível. Quais são os tratamentos que a gente indica no caso da síndrome de Netherton? Então, existem os biológicos, tá? As imunoglobulinas, Tá. a citretina, que é um retinóide, só que tem que ser usado em baixas doses. No caso de uma ictiose que foi pensado no início, foi usado em altas doses, então ele podia piorar, e piorou realmente. E além disso, hidratar e tratar as infecções recorrentes, tá? Porque sempre vai haver uma possibilidade de infecções. Doutor Rogério Kondo, foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigada. A gente Prazer. também queria te segurar, mas você tem que atender paciente. Tudo bem, vai trabalhar. Lilian, obrigada. Que a gente possa se sensibilizar, que você consiga essa arrecadação do leite, que eu sei que vai ser uma coisa constante, né? E agora é hora de mamar. Quem vai mamar aqui? Quem que vai mamar aqui? Você quer mamar? Vamos mamar? Então vamos. Pode ir lá mamar. Não vou mais te segurar, não. Tá bom? Obrigada que vocês vieram, tá bom? Que Deus abençoe e que realmente a gente consiga, né? Quem quiser ajudar, quem quiser apadrinhar o Anthony, entra no Instagram e realmente faça esse depósito, ajude não só numa vez, a gente precisa de uma coisa constante, todo mês precisa. Afinal, a gente come todo dia, né? A gente precisa se alimentar todo dia. Obrigada que você veio, fiquei muito feliz. Rogério, obrigada. Eu que agradeço. Não, o Rogério, deu um susto no Rogério no começo, na hora que eu cheguei lá na recepção. Já comecei fazendo bagunça, eu olhei pra ele que ele tava lá e falei, o senhor não viu nada disso. Não vi. Obrigada, não viu nada, né? Não, tá não tudo vi. certo, Tá tudo então certo. tá bom. Obrigada, viu, gente?